Esse homem está arriscando sua vida para caçar fósseis de árvores com 20 milhões de anos. De uma época muito anterior ao aparecimento dos primeiros humanos. Pedaços de madeira petrificada podem desvendar mistérios do passado. Tapi saya juga kurang tahu itu. Kurang tahu. Kurang paham itulah. Mas todos os anos, milhares de fósseis são transformados em móveis, pratos e até cinzeiros. Os itens podem ser vendidos no exterior por até 4 vezes o que os mineradores indonésios ganham em um ano. Então, que tipo de segredos podemos aprender com esses tesouros antigos? E por que é tão perigoso desenterrá-los? É preciso uma combinação perfeita de eventos raros para que a madeira se transforme dessa maneira. Primeiro, você precisa de falta de oxigênio para parar a decomposição. A água incha a madeira, abrindo as suas cavidades. Então você precisa de uma erupção vulcânica para que a sílica das cinzas possa se infiltrar e preencher os espaços. Ela começará a formar cristais, copiando a textura exata da árvore, molécula por molécula. Com o tempo, todo o tronco se cristaliza em diferentes tipos de quartzo sólido. É um dos materiais mais duros da Terra. Os mineiros podem senti-lo no subsolo com uma barra de ferro. Gede nih, lebar sini. Keras, emang keras. Jadi kalau kita ditusuk itu pakai besi, itu suara itu nyaring bener. Eli Suhaili cavou essas minas com a ajuda de seus colegas de trabalho. Ele tem 68 anos, mas ainda anda descalço, trazendo apenas um martelo e um pé de cabra. Essa mina tem 10 metros de profundidade. Não é reforçada ou fixada de forma alguma e não há postos de ventilação. Ellie encontra alguns fósseis minutos depois de cavar. Ele raspa as paredes para ver se há alguma madeira escondida lá. Kalau longsor itu otomatis kan kita nggak bisa keluar kalau lagi dalam. Em 2016, 12 homens morreram quando uma mina desabou nas proximidades. Ellie nunca perdeu um amigo, mas já se machucou antes. Yang kecil aja juga kalau dari atas kita ditusuk-tusuk begitu, kalau kita lagi nggak ini, kan kita niban karena itu kaki bisa bengkak lah. Cavar aqui tecnicamente requer uma licença, mas as autoridades só as emitirão se os mineiros tiverem o tipo certo de equipamento. Ellie diz que a maioria não pode pagar, então eles se arriscam trabalhando ilegalmente. Ada juga kalau kita nggak ini mah, dan juga kita kalau punya orang aja juga kalau nggak ini mah sama orangnya gitu, ada khawatir kalau nggak ini mah nggak beres obrolan gitulah. Hoje esse foi o maior tronco que eles encontraram. É cerca de 3 vezes mais pesado que um pedaço de madeira do mesmo tamanho. Ya, yuk.
Pak. Tuh, Pak. Ya capek mah capek Bu. Orang udah tua begini mana nggak capek sih, udah napasnya udah lemes. Eles desenterraram pedaços pesando até 4 toneladas. É como o peso de um caminhão de tamanho médio. Eles poderiam ganhar $480 por um tronco tão grande. Mas eles dividem o dinheiro. E tem que pagar o proprietário também. No final, cada um deles fica com aproximadamente $60 por um mês de trabalho. Isso é cerca da metade do salário mínimo nessa parte da Indonésia. No fim das contas, a madeira é valorizada e vendida por muito mais do que os mineiros recebem inicialmente por ela. Mas Ellie diz que a mineração é mais estável do que outros empregos, porque há muita madeira petrificada aqui. Ya mau juga, mau sih. Cuma saya itu belum ada yang bisa menanggung jawab saya, Bu. Os polidores de madeira então transferem essas placas para uma oficina. Suhili, de 37 anos, pole peças há quase uma década, transformando-as em pratos, bancos e mesas. Kalau kayu mah nggak keras, kalau ini mah keras. Jadi kalau ini mah fosil mah kan ada motifnya gitu. Como a maioria das gemas, a madeira petrificada só pode ser cortada com uma lâmina com ponta de diamante. Kita aja yang hati-hati gitu. Kalau resikonya banyak gini mah, ada yang ke tangan kepotong gulinda, ada yang mata kita ke petel gulinda, banyak lah. Juga pernah itu kaki saya kena pisau gulinda sampai ini ada lukanya nih. Os fósseis nessa parte da Indonésia vêm de um tipo de árvore chamada sempur. Elas estavam vivas há 20 milhões de anos, quando a Terra estava mais quente. À medida que a madeira endurecia em rocha, ela se tornava bege, branca ou preta. Yang karakternya bagus, gampang diolah, pesanan yang pesen seles gitu, yang mau pesan ukuran berapa gitu, harganya lebih mahal lagi. Pode levar até 3 semanas para fazer os itens maiores, como essa mesa. Ele pode terminar os menores, como pratos, em 2 dias. Ele trabalha com quirono, um intermediário que faz pedidos personalizados em nome de clientes internacionais que pagam o dobro das lojas locais. Mas não há preço fixo. Cada peça é precificada dependendo da cor e dos padrões. Eles nos disseram que venderam essa mesa por cerca de $3.800. Barang seni dan memang langka, itu kita dianggap ratusan sampai puluhan sampai ratusan lah, Mbak. Mas para ele, o trabalho também é sobre a construção de uma reputação para o seu país. Keawetannya, karena ini produk kita, produk Indonesia dan di Indonesia itu memang sangat kaya dengan batu fosilnya. Hati-hati Mas ya.
Do outro lado do mundo, no Arizona, esse parque nacional contém mais madeira petrificada do que em qualquer outro lugar da Terra. Aqui é muito mais antigo do que na Indonésia, com cerca de 200 milhões de anos, desde o tempo em que os dinossauros ainda vagavam pela Terra. O paleontólogo William Parker nos levou a um passeio por essa floresta congelada no tempo. Essas árvores nos dão pistas sobre o que viveu e cresceu durante vários momentos da história da Terra, quando, digamos, os níveis de CO2 estavam altos e não havia gelo polar. Ao examinar a cor e a espessura dos anéis das árvores, os cientistas às vezes podem descobrir qual era o clima quando a árvore cresceu. Então, eles podem usar esses dados para descobrir como diferentes condições climáticas podem afetar a vida. Ainda hoje, a Terra está mudando. É importante entendermos o que faz isso nesse tipo de ambiente. Tirar até mesmo uma lasca de madeira petrificada daqui é ilegal. Mas as autoridades dizem que os turistas roubam algumas. Por fora da rodovia 180, Embora às vezes eles as enviem de volta. por mais que gostaríamos de dizer às pessoas que elas vão ser amaldiçoadas se pegarem madeira ilegalmente, elas não serão, exceto talvez por uma consciência pesada. O governo dos Estados Unidos gasta cerca de 4 milhões de dólares anualmente para manter e preservar o parque. Mas sem proteção federal, essa maravilha natural e científica poderia desaparecer. As árvores são muito importantes para o ecossistema e precisamos entender tudo o que pudermos sobre elas. E esperamos que possamos gerenciar melhor esses ecossistemas ou fazer mudanças que lhes deem a melhor chance de sucesso. Em 1941, os pesquisadores tentaram descobrir quanto vale a madeira petrificada aqui. Eles estimaram que todas as peças visíveis nesse parque equivaleriam a cerca de 200 milhões de dólares ajustados pela inflação. E isso nem leva em conta todas as árvores que ainda estão enterradas. Mas o parque não dá importância ao valor monetário dessa madeira. Então, se fôssemos coletar cada pedaço de madeira petrificada na terra e colocá-lo em lojas ou coleções ou nas casas das pessoas, perderíamos o contexto científico. Em todos os Estados Unidos, as pessoas podem minerar em propriedades que possuem e vender suas peças por milhares de dólares. Essa loja de imóveis na cidade de Nova York tem itens de madeira petrificada que variam de 500 a 5 mil dólares cada. Philip Tuen viaja para a Indonésia para selecionar essas descobertas. Mas ele não compra das pessoas que seguimos para essa história. A madeira petrificada é muito original. Você não pode prever o que vai encontrar, certo? Antes que o petrificado seja fresado e aberto, às vezes você não vê o que está lá dentro. Os tocos são vendidos por algo entre 1.400 e 1.800 dólares cada. Os itens maiores, como mesas, custam mais, variando de preço de cerca de 1.000 a 5.000 dólares, dependendo do tamanho. E é um pedaço da herança do nosso planeta. É muito pesado, sólido, não vai quebrar ou fazer nada, vai ser bonito para sempre. Então isso é muito legal também. De volta à Indonésia, mineiros como Ellie não têm o privilégio de comprar essas peças. Habisnya susah bikinnya. Bikinnya juga mahal. Jadi nggak kebeli lah. Dan juga dipakainya kita mana berat untuk kita mah lah nggak sesuai aja pakai piring begitu. Ellie não passou do ensino fundamental, porque ele teve que começar a trabalhar. Ele costumava ser um mototaxista, mas não era suficiente para sustentar sua família. Então ele se tornou mineiro, como a maioria dos homens nesse local. Iya, ngingetin, hati-hati ya Pak, kalau berangkat kerja itu Ibu takut gitu, khawatir ya namanya di bawah, takut tutup lagi tanah apa gitu. Eles possuem apenas uma bandeja de madeira petrificada, uma pequena lembrança de todos os anos de mineração de Ellie.
Kalau ibu sendiri mah bapak pengen berhenti, kalau ada biayanya makan. Kalau berhenti makan dari mana ibu?